Olá galera do canal, hoje retorno com o segundo vídeo, trazendo mais um assunto corriqueiro do consultório ortopédico. Hoje o assunto, vamos falar sobre dor no cotovelo, principalmente a epicondilite lateral. Mas antes de iniciar o vídeo, não esquece de seguir o canal, clica no sininho, compartilha com os amigos e bora pro vídeo! Então, após a vinheta, retornamos e esse assunto eu decidi porque esse fim de semana eu acabei jogando um campeonato de pádel e é uma coisa bem corriqueira nos atletas de raquete e também pessoas que trabalham braçal, aquele trabalho repetitivo que causa dor no cotovelo. E a mais conhecida como epicondilite lateral ou mesmo o cotovelo do tenista. Lá em 1883 já falavam sobre isso, já tinham denominado isso como cotovelo do tenista. Só que não é exclusivo só de quem joga tênis ou faz esporte de raquete. Que nem eu falei, trabalhadores braçais, principalmente em mecanismos vibratórios, elas acontecem mais frequentemente. Mas olha só, uma coisa bem interessante. É estimado que pelo menos 50% de quem joga tênis ou faz um esporte de raquete com impacto, principalmente iniciante, terá um grau de dor no cotovelo. Bom, por que acontece isso? Principalmente acontece naquele que está iniciando com o backhand, que é aquela batida de esquerda jogando, porque ele não termina o movimento e faz um impacto muito forte e direto no epicôndilo, que é o local que se insere os tendões. Isso daí afeta igualmente homens e mulheres, tá? E para a gente saber um pouco dessa doença, a gente tem que saber um pouquinho de anatomia. O cotovelo é uma articulação onde ela faz a flexo-extensão, que é dobrar e esticar, e também rodar o antebraço. E na parte lateral, que é a parte de fora do cotovelo, tem alguns tendões que fazem alguns movimentos do punho, que saem daqui e movimentam-se aqui. E alguns deles são afetados nesses impactos. O principal é o extensor radial curto do carpo, que é o principal desencadeador da doença, mas tem outros que podem causar também. E como é que ela se apresenta? Geralmente é uma dor que vem na parte de fora do cotovelo. Geralmente ela dói mais quando você se relaciona com o movimento. Às vezes dói parado, mas na grande maioria ela geralmente dói com o movimento. E é bem no epicôndilo lateral, que é essa região aqui na parte de fora do cotovelo. E por isso se origina o nome de epicondilite lateral, que é uma inflamação na área do epicôndilo lateral do cotovelo. E o diagnóstico dessa doença é basicamente clínico. É realizada uma consulta, né? Na consulta médica, na entrevista e no exame físico, você já consegue identificar que se caracteriza numa doença como a epicondilite lateral. E os exames complementares, como ultrassom, raio-x e ressonância, eles só têm o objetivo de trazer mais de corroborar o diagnóstico. Mas geralmente é solicitado pelo profissional quando ele está suspeitando de uma outra patologia, como uma doença intraarticular ou, de repente, às vezes até uma compressão de nervo, certo? E geralmente o paciente quer que seja feito um exame a mais para ser visto, mas não precisa, a não ser realmente que o médico suspeite de alguma patologia a mais para ser tratada. Falando de tratamento, ele é basicamente clínico, porque mais de 95% das epicondilites somem sem tratamento cirúrgico. O tratamento pode ser feito via fisioterapia, anti-inflamatórios, uso de corticoide e calor ou frio. Quando a gente fala em fisioterapia, a gente pode falar sobre alongamentos, reforço muscular, terapias de ultrassom, TENS. Isso vai ser determinado pelo fisioterapeuta o que ele achar mais indicado para o quadro do paciente. O
que pode ser feito em casa quando é uma coisa mais crônica, às vezes uma compressa morna associada a alongamento. Isso ajudará bastante no quadro. Quando às vezes há falha desse tratamento, o médico possivelmente pode designar um tratamento com uma infiltração, seja de corticoide ou ácido hialurônico. Ela tem uma vantagem de diminuir a dor, porém o corticoide a longo prazo, a gente sabe que ele causa efeitos deletérios ao tendão e na infiltração na epicondilite, há um alívio, mas por um pequeno período. Geralmente retorna, e alguns pacientes relatam que retorna mais forte. Mas isso depende caso a caso e é uma escolha de cada cirurgião ortopédico. Quando a falha do tratamento conservador, ou seja, sem cirurgia, geralmente de 6 a 8 meses, que é o tempo de aguardo, geralmente que cada cirurgião espera, é optado por um tratamento cirúrgico, onde você faz uma limpeza, ou seja, um debridamento numa área do tendão, seja por via aberta, videocirurgia ou percutânea. Isso depende de cada cirurgião, de cada caso e do que cada um tem mais habilidade, todas objetivando ter o resultado de alívio de sintomas. Espero que tenham aproveitado as informações que aqui eu deixei e que seja de algum auxílio a vocês. Procure o seu profissional de saúde, procure o seu médico, para que possa definir o tratamento, chegar a um diagnóstico e depois encaminhar o tratamento necessário. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.